Bom dia a todos os caminhantes para a luz. Hoje, segunda-feira, 5/9, vamos partilhar o Evangelho de Lucas 6, do versículo de 6 a 11. Mas antes vamos pedir esse Espírito Santo pela intercessão de Nossa Senhora, né? Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Nesses dias, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem com a mão direita seca. Os doutores da lei e os fariseus espiavam para ver se Jesus iria curá-lo durante o sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão seca: levanta-se e fica no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse aos outros: eu pergunto a vocês, a lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou boa. Eles ficaram com muita raiva e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, a primeira pergunta que o Senhor vai nos fazer e que vai inquietar o nosso coração, eu creio que vai inquietar o seu coração porque inquietou o meu, é o que nos é permitido fazer? Jesus pergunta: fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? E aí a gente toma posse dessa palavra e também desse ensinamento para dizer que Jesus está nos colocando isso como critério. E isso deve ser primordial para nos perguntarmos quando formos fazer alguma coisa, né? Isso é bom, isso é ruim, o que nos é permitido, fazer o bem ou fazer o mal? Isso é bom, isso é ruim, esse é um dos critérios do Senhor, principalmente quando é para ir em socorro a outra pessoa. O outro detalhe que nós podemos ver nesse evangelho é que as coisas de Deus não são escondidas, como a palavra vai dizer. Não se acende uma vela para se colocar embaixo da mesa, mas se coloca em cima para iluminar toda a casa. E assim são as coisas do Senhor também, elas são transparentes. Jesus não se amedronta, mesmo ele sabendo o que eles estavam pensando. Porque a palavra vai dizer que Jesus sabia o que eles estavam pensando, o Evangelho vai dizer. E aí a gente pode ver que esse Jesus é que nos conhece, que sabe todas as coisas de nós, conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, mas é esse Jesus também que nos diz hoje o que te é permitido, fazer o bem ou fazer o mal. Porque ele estava vendo que ali eles estavam colocando a lei acima da vida. E aí ele pergunta, né? Nós também nos perguntamos, é assim que se deve ser? É assim que nós devemos nos portar? E aí Jesus traz aquele homem da mão seca para o centro, ele dá uma ordem para aquele homem: te levanta e vem para o centro. Ele coloca no meio para que todos possam ver a condição daquele homem. E para que todos pudessem também analisar, né, o que é certo, eu obedecer à lei e deixar essa pessoa sem a cura ou eu curá-lo. O que é mais correto, fazer o bem ou fazer o mal? E aí a gente pode também tomar isso como indagação, né? A lei é para fazer o bem ou para fazer o mal? Porque Jesus disse que ele não veio mudar a lei, mas ele veio para aperfeiçoar. Ele veio para acrescentar o amor nessa lei. E aí ele vai dizer, né, te levanta, se coloca no meio. E aí ele coloca sobre a mão, estende a mão e Jesus pergunta, né, a lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então ele olha para todos que estavam ao redor e disse ao homem: estende a mão. E o homem assim o fez e sua mão ficou boa. Então Jesus interpela eles, porque eles queriam acusar Jesus com a lei, que ele não poderia curar dia de sábado. E ele coloca esse amor, essa misericórdia acima dessa lei. Ele fala que a lei existe, mas o amor e a misericórdia precisam se sobrepor, precisam trazer essa perfeição à lei também.
Não é que ele vai desobedecer, mas ele está aperfeiçoando, trazendo a misericórdia do Senhor aí. E nós podemos também nos questionar na hora de ajudar alguém ou como nós estamos fazendo as coisas do Senhor. O Senhor vai nos dizer bem explícito aqui, que ele leva aquele homem por meio, quer dizer que ele não vai fazer escondido. Não é porque as pessoas estão interpelando ele, estão travando as coisas contra ele, tramando as coisas contra ele, estão pensando como vão fazer, né, para prendê-lo, para matá-lo, que ele vai fazer as coisas escondidas. Isso nos serve também como exemplo. Hoje o Senhor vem nos ensinar isso. Quando nós estamos certos, quando as coisas estão certas, por mais difícil que seja, por mais cercados que estejamos, nós precisamos trazer para o centro, trazer para a luz. Apresentar aquilo como uma forma boa. Não podemos nos esconder e acharmos que estamos fazendo alguma coisa errada só porque as pessoas não estão se sentindo bem, não estão achando correto, né? Então, essa é uma das características também das coisas do Senhor. As coisas do Senhor ficam sempre acima da mesa, iluminando toda a casa. As coisas do Senhor estão sempre no centro. E as coisas do Senhor, elas estão desta forma, trazendo a vida, trazendo a cura. Se você percebe, se você vê na sua vida, no seu contexto ali, que as coisas não estão acontecendo dessa forma, que elas não estão acontecendo no centro, que elas não estão acontecendo às claras, você já pode ver, esse não é o parâmetro do Senhor. Alguma coisa está errada. Então hoje o Espírito Santo, o Senhor vem nos dizer isso, vem nos mostrar como são as coisas do Senhor e como nós podemos analisar. Isso serve na minha vida, isso serve na sua vida, isso serve para todas as nossas ações, para todas as nossas decisões. Isso vai gerar vida ou isso vai gerar morte, né? Isso está acontecendo no centro ou isso está acontecendo às escondidas, porque as coisas de Deus não são às escondidas. Por mais difícil que seja, por maior que seja a ameaça, elas são no centro, elas são visíveis para todo mundo e elas principalmente trazem vida, trazem o bem. Amém.